que é justamente sobre a nossa sociedade de consumo, que ela vem cada vez mais nos colocando, nos inserindo dentro de um contexto de comprar, e muitas vezes nos damos conta que daí só vem depois, para alguns vem depois, que nós teremos que pagar. E às vezes isso não ocorre, ocorrendo daí inadimplemento, né? E uma série de outros acessórios que virão junto com aquela obrigação, juros, mora e uma série de outras questões, né? Só por exemplo, para trazer uma informação que eu estava vendo hoje, no Brasil a gente é em torno de 190 milhões de habitantes e o número de celulares no Brasil ultrapassa 250 milhões. Então, nós somos 190 milhões. Ou seja, tem mais de um celular por pessoa. Sendo que, claro, a gente sabe que bebês não têm celular. Provavelmente jovens, crianças, jovens e adultos têm celulares. E alguns mais de um. Então, tem em torno de 250 linhas, não é celular, são linhas telefônicas de celular compradas. Então, isso acho que mostra para a gente também um pouco da nossa... quanto nós somos fominhas, né, por esse afeto à compra, né, e o tempo todo inseridos nesse continuamente nessa sociedade, né. Quem é que vem pegando mais nessa questão do consumismo? Muito hoje na nossa sociedade brasileira. Os jovens hoje, assim que eles inserem no mercado de trabalho, ou até mesmo antes, quando são estudantes, provavelmente universitários, já estão com contas altíssimas, dívidas altíssimas, devendo cheque especial, e velhos idosos aposentados, que também eram uma parcela de que antigamente não existia. Hoje existe recursos e programas específicos para eles, e por isso eles também estão inseridos no mercado consumidor, extremamente assim, de ponta cabeça, né, e comprando talvez tanto quanto aquela outra classe que já vinha comprando há bastante tempo. Isso gerando um desequilíbrio, não diria econômico, porque econômico acaba de alguma forma estruturando de uma globalizada, globalmente falando, né, precisa comprar, mas economicamente a economia doméstica acaba ficando extremamente prejudicada. Então, feita a reflexão inicial, acho que a colega que vai estar falando um pouco exatamente sobre o que é essa questão de pagamento. Na linguagem jurídica, a palavra pagamento, ela não quer dizer com valor, com dinheiro exatamente, mas na linguagem jurídica ela quer colocar como extinção de uma obrigação. Um dos exemplos que a gente pode ter, que sempre enfatiza, é a situação de nós pagarmos o livro na biblioteca. Nós não vamos pagar o livro na biblioteca, nós vamos ter que devolvê-lo. E isso é uma forma de adquirir a obrigação. A gente retira o livro e tem a obrigação de devolver. Enquanto se devolve, se adquire aquele contrato que se fez em pegar o livro. Alguns pagamentos eles podem ser voluntários, que é a situação de nós irmos comprar, pagar e receber o bem, e pode ser também uma obrigação do Estado, como em processos judiciais. Nós somos obrigados a pagar um valor por uma pena ou por algum débito, também há uma obrigação de pagar, mesmo que aquilo não seja voluntariamente nós termos tido essa vontade. Existem várias formalidades de pagamento e os defeitos do pagamento, porque a partir do momento que tu não paga alguma coisa, ou que tu deixa de prestar algum serviço, ou de não prestar, dependendo da situação, tu vai ter efeitos de volta pelo aquele teu não junção da tua obrigação. O pagamento ele pode ser nulo, se ele for feito por uma pessoa de menor de 16 anos, ou que não tem representante judicial ou representante legal.
obrigacionais para o benefício. O pagamento é o meio pelo qual a instituição ocorre. Encontra-se o pagamento nas obrigações de dar, fazer e não fazer. Um exemplo é quando se passa pelo caixa do supermercado e após o pagamento podemos levar essas contas. Encerra-se aí, inicia o contrato financeiro. Considera-se assim de forma geral o pagamento com a entrega da coisa contratada. O supermercado entrega as compras e o comprador o valor correspondente. Vamos falar um pouquinho do quem pagar. Eu quero pagar. Pode ser você ou um terceiro. Não necessariamente é o devedor que faz o pagamento válido. O pagamento válido pode ser feito por um terceiro, mas tem que saber se o terceiro é ou não interessado na obrigação. O interesse para a lei não é afetivo, moral ou social, é jurídico. É terceiro interessado aquela pessoa que poderia ser responsabilizada no todo ou em parte pela obrigação. Isso é terceiro interessado. Vou citar 3 exemplos aqui, que o professor deu aqui nas aulas anteriores. O namorado que quer pagar a dívida da namorada, o irmão que quer pagar a dívida do irmão caçula, o amante que quer pagar a dívida plástica da sua amante. Juridicamente, eles não estão interessados. Um exemplo de um terceiro interessado sou eu. Eu não sou afiadora de ninguém. Bom, e a quem se deve pagar? Não é a qualquer um que se paga qualquer coisa. Se paga normalmente a um credor, né? A quem é de direito um pagamento, nem todo mundo. Eu, por exemplo, gostaria muito que alguém devesse para mim, mas ninguém deve nada para mim, eu não sou credora de ninguém, né? Também pode acontecer em alguns casos, por exemplo, de se pagar para uma pessoa que se acha que ela tem a aparência de credora. Pode vir alguém dizendo que está representando outra pessoa, ou que ela é a parte interessada naquilo, que pode pagar para ela e que assim a obrigação estará quitada, e vir com um bom papo, e o que pode acontecer é que essa pessoa de fato não seja a credora, e daí ela é chamada de credor putativo, porque ele parece com um credor, mas ele não é. E como é que fica isso juridicamente, né? Está pago ou não está paga aquela dívida, né? Eu paguei, daí depois vem o credor e diz, Maricela, daí vamos acertar aquela dívida? Eu disse, não, só um pouquinho, aquela dívida já está paga. Tá, mas como está paga? Não pagou? Não, mas aí uma pessoa aqui disse que era para eu pagar para ela, e eu paguei para ela aquela dívida, não devo mais nada. Não, mas eu nem conheço essa pessoa, não sabia na frente, né? Vai me pagar sim, porque eu não recebi, não pagou para mim. Como é que juridicamente isso é visto? O pagamento é válido. Ainda que depois fique provado que ele não era o credor. Mas eu, de boa fé, fui lá e paguei a uma pessoa que veio para mim e disse que sim, que eu podia pagar para ela e que estava tudo acertado. Juridicamente, é aceito o meu pagamento como quitação daquela dívida. E também, outra pessoa que é autorizada a fazer o pagamento é o portador de quitação. Eu tenho aqui a quitação do teu débito, né, através de um recibo, tu vai me pagar e eu vou te dar. Então, a gente é autorizado também a fazer o pagamento para essa pessoa, é considerado quitação, é feito o negócio, encerra-se ali a obrigação. O credor não precisa receber prestação diversa daquele que acordou o contrato, mas mais melhor. O acerto de forma, vezes e juros deve ser adequadamente às partes decididas, ou em moedas estrangeiras não são emitidas. A quitação poderá ser feita através de instrumentos particulares, contendo o valor, a espécie de dívida entrada, o nome do devedor ou quem este pagou, o tempo e o lugar do pagamento. Assim, assina o credor. No caso do título, o seu ressarcimento é imprescindível. O
um dos exemplos que nós temos aqui é o próprio boleto da faculdade. Então, nós vamos lá, nós fizemos tantas cadeiras, em tantas vezes, e pagamos de tal forma, no dia tal e no lugar tal. Então, tu paga o boleto, tu vai ter que pagar em dinheiro, tu não pode dar uma cadeira, uma mesa, tu vai ter que pagar especificamente o boleto. É uma das formas de pagamento e ali das formas contratuais. Tem o dia para pagar, tem o valor para pagar e a tua obrigatoriedade de pagar naquele dia ou qualquer outra consequência. Fiquei no lugar de pagamento. O local para ser servido com obrigação é o domicílio do devedor. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa que eu estou na Tailândia. E quando for para receber, eu vou até o domicílio do credor, que é o meu domicílio, né, que sou eu. E para receber a obrigação, eu quero receber, então tenho que me dirigir até o devedor e receber a obrigação. Essa regra do recebimento do domicílio do devedor chama-se quesível ou obrigação querável. Essa é a regra, o sujeito, o credor, se dirige para... Pode colocar no prato, que é interessante essa expressão aí. Problema. Uma palavra de francesa, não me pergunte a pronúncia. Tem um acentinho lá no que é. Possível. Aqui eu acento é no dedo. Que é a natureza. Tá certo? Francesa é um adjetivo que significa aquele. E o outro é mortal, né? Essa regra, o sujeito credor, o sujeito até o devedor do domicílio, recebe a prestação do devedor. Mas essa regra pode ser afastada pela vontade das partes. Nada impede que as partes combinarem que o pagamento será no domicílio do credor. Aí o devedor dirige até o domicílio do credor, também confuso, mas não consigo entender. Dirige até o domicílio do credor, forçando a obrigação e vai lá pagar no domicílio do credor. Essa obrigação leva o nome de forçável ou forçável. É a exceção e não a regra. A regra é aquecível. Qual pessoa, né? Isso, foi lá. Então, quando o devedor é deportado com obrigação até o domicílio do credor, temos a exceção e a portável ou portável. Tem acento? Portável, sim, com certeza. Os baixos? Isso é português. O outro é francês, aí é portável, aí tem. Então, no primeiro caso lá, o pagamento deverá ser feito no domicílio do devedor. É a regra do 3 e do 7. Vou falar do tempo do pagamento. Se não for acertada uma data do tempo do pagamento, o credor poderá exigi-lo imediatamente. E se for feito ajuste devidamente ajustado as datas, efetivam-se na data do compromisso combinado. A casos em que o credor está autorizado por lei a cobrar anteriormente a data estabelecida entre as partes. No caso de falência do devedor ou concurso de credores, quando vários credores batem a porta e levam quem chega primeiro. Demora de penhora e hipoteca de bens por execução contra o credor, se as garantias do pagamento cessarem ou se tornarem insuficientes. Tem alguns conceitos elementares que formam a base do tempo de pagamento, vencimento, exigibilidade e irrealizabilidade. Vencimento é o momento do processo obrigacional que determina a existência de limitação de eficácia
relativamente ao tempo da prestação. Quando uma dívida vence, torna-se exigível. O credor pode coagir o devedor a cumprir essa dívida. Assim, pode intimar ele. Não deve ser. Exigível é a dívida do credor que possui a faculdade de agir para fazer concreto seu crédito. É a realizabilidade no respeito à possibilidade jurídica de o devedor realizar a prestação. O crédito é, assim, exigível pelo credor e realizado pelo devedor. As modalidades e obrigações em relação ao tempo da prestação podem ser justificadas em obrigações futuras e obrigação a ser. A obrigação futura está no artigo 331, que é o ato de satisfação imediata. Eu compro um bem, saco o bem e levo o bem. E a obrigação termo é a situação da faculdade. Eu vou lá, pago, é o termo, eu vou pagando em tantos vezes. Cada vez que eu for, eu vou adquirindo uma parte do meu pagamento, uma parte do total da minha dívida. É contrato para pagamento. Contrato para pagamento. O pagamento, o pagamento equivale à satisfação efetiva do credor, que pode ser realizada por um terceiro. Pode ser analisada de três aspectos: dever de prestar, que o devedor deve prestar o pagamento, a satisfação dos interesses de quem vai receber e a liberação do devedor. Essas são três quesitos que a gente tem que observar no pagamento, mesmo que ele não seja a função real do valor. Uma cópia depois do seu.